Olá a todos. Sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ISD-FIP. Eu sou Lívio Giosa, coordenador deste projeto especial, Diálogos ISD, e em nome da FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, vou moderar este nosso encontro. Estamos no 69º episódio do podcast, que tem como tema Projetos incentivados e apoio na longevidade validam práticas sustentáveis. Este espaço de diálogos e debates tem o objetivo de trazer a vocês, que nos acompanham, o estado da arte da temática sustentabilidade e a aplicação dos fatores ISD nas organizações. Lembrando que ESG é uma sigla que representa as palavras em inglês, o E, Environment, S, Social e G, Governance. Mas aqui nós vamos falar sempre em português, o ambiental, o social e a governança. Este projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema através de seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos, que apresenta o tema ISD na prática nos módulos básico e avançado. Importante também informar que o programa Diálogos ISD tem o apoio do IRIS, Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, da SEBRASE, Central Brasileira do Setor de Serviços, da ANEFAC, Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, do SENAM, Centro Nacional de Modernização Empresarial, da Associação Paulista Viva, da Levil Group e do Sindiprestem, organizações estas que entenderam a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que se relacionam e também junto ao mercado. Importante também dizer onde estamos. Este é o estúdio do Sindiprestem, o Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo, que nos apoia neste projeto, local este que realizamos todos os nossos programas. Para você acompanhar os episódios dos Diálogos ISD, basta acessar o podcast através do Spotify e canal do YouTube da FIP e nas demais redes sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook, e também nos canais e plataformas do Sindiprestem, do IRIS, da SEBRASE, da ANEFAC, do SENAM, da Associação Paulista Viva, da Level e de todas estas entidades. Também, se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ISD na Prática, nos módulos básico e avançado, ministrado pelos professores Lívio Giosa e Augusto Roque, é só entrar no site da FIP, www.fip.org.br, e conhecer as condições e conteúdo programático deste curso e de todos os demais cursos disponibilizados pela FIP. Para darmos início ao programa de hoje, quero apresentar os nossos convidados. O Walter Feldman, médico e presidente da Longevidade Expo mais Fórum. Obrigado, Walter, por estar aqui conosco. Obrigado, Lívio. Me sinto muito honrado com a sua presença. E o Diogo Bartolo, cofundador e CSMO da Incentive. Obrigado, viu, Diego? Vai ser muito legal a gente conversar com vocês e entender um pouquinho as boas práticas que vocês realizam. Mas antes disso, eu queria só fazer uma breve introdução, né? Acho que é muito claro, não só para vocês, para o nosso público hoje, o quanto o tema sustentabilidade, o quanto o tema ISD está na pauta absoluta das organizações e das principais lideranças mundiais. Nós temos um fato marcante no Brasil. Há poucos dias aqui na frente, em novembro, nós teremos a COP30. A COP30 está mobilizando os canais de comunicação, está mobilizando as empresas, os líderes empresariais, a imprensa, dando mais informações efetivas à sociedade e o quanto isso, que será discutido na COP30, irá impactar as nações, especialmente toda a população mundial.
Então, os nossos olhos, especialmente para quem está na área, está muito voltado para a COP30. No entanto, a população em geral talvez não esteja tão sintonizada com a temática, já que, na minha opinião, esse é um tema irreversível. Eu sou um estudioso dessa temática há muitos anos, um cientista ambiental, no sentido de promover as práticas, mas, ao mesmo tempo, olhar tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. E eu tenho claro que os efeitos futuros de tudo que está acontecendo hoje para as próximas gerações será extremamente impactante negativamente. Portanto, nós temos que agir. E o pouco que se faz tem que ser rápido. O muito que se faz tem que ser muito mais rápido, para que a gente possa minimizar os impactos que já estão claros, né? Para quem tem um mínimo de acompanhamento das notícias, pode avaliar muito bem, né? As últimas notícias da Groenlândia, por exemplo, dão conta do quanto as geleiras despencaram, estão afetando todo o ecossistema, estão atingindo os mares, a Antártica. Então, nós temos aí N situações capazes de dar a toda a sociedade um mínimo de desconforto no sentido de promover atos adequados, sustentáveis, que vão promover uma mudança nesse ciclo que pode e deve ser virtuoso da sociedade em prol da sustentabilidade. Portanto, quando a gente traz duas pessoas como vocês, que estão no dia a dia, é importante a gente entender esse dia a dia e assegurar à nossa audiência o quanto é possível reverter essa situação através do trabalho que vocês vão aqui nos dimensionar e, ao mesmo tempo, demonstrar isso para todo o nosso público. Tudo bem? Perfeito. Então vamos lá, Walter, vou conversar com você. Se apresente ao nosso público e conte-nos sua trajetória profissional até chegar à presidência do Longevidade Expo +1 Fórum. Mas seja breve, porque essa vivência fantástica, eu tive a honra, hein, de participar de muito tempo dessa tua trajetória magnífica. Eu também, Lívio, queria te agradecer muito pelo convite, conheço muito a sua trajetória, eu diria que você é multifatorial, multilaboral, porque é incrível como você conseguiu, na sua trajetória de vida, participar ativamente de tantas atividades, instituições, bandeiras, e sempre do lado das bandeiras justas, adequadas, não apenas para o indivíduo, mas para a coletividade. Meus parabéns, tenho muito prazer de ser seu amigo e companheiro de tantas jornadas. E cumprimentar o Diogo aqui, que Diego, jovem que seguramente faz um trabalho incrível nessa área que se desenvolveu muito no Brasil, sim, ligada às leis de incentivo e, notadamente, trazendo recursos adicionais àquelas atividades que, na minha avaliação, são estratégicas, ligadas ao idoso, ligadas à criança, ligadas à cultura, temas tão extraordinários, ligados à questão ambiental também. Eu cheguei a lançar um livro, não me lembro qual deles, que teve apoio da lei de incentivo na área ambiental. Mas, Lívio, rapidamente, eu sou médico de formação, como você disse, 40 anos de atividade política no plano municipal, estadual, federal, no executivo e no parlamento. Depois eu migrei para a Confederação Brasileira de Futebol. Sim. Você sabe disso, 6 anos, secretário-geral da CBF, a famosa CBF, cuidando do futebol brasileiro durante a pandemia. E logo que eu saí da CBF, fui convidado para presidir a Longevidade Expo Fórum. Hoje mais nós utilizamos o nome Fórum São Paulo da Longevidade. Do ponto de vista profissional, eu trabalho em saúde digital, pela minha formação médica, conhecida como telemedicina, mas é uma coisa muito mais ampla, também disruptiva hoje no campo da ciência e da tecnologia. No tema que você aqui nos coloca, ESG são temas, eu diria, inalienáveis do ponto de vista da importância do sistema privado, mas eu gostaria que fosse mais do ambiente público, né? Deveria ocupar um papel muito mais relevante. A questão social sempre é muito bem tratada, ou pelo menos aquilo que a gente espera na área pública. A questão ambiental falta muito, muito.
eu diria que, como você disse, chegamos numa situação não de mudanças climáticas, mas de tragédia climática, Sim. né, de catástrofe climática, dos 9 pontos ditos que não podemos atingir do ponto de vista da irreversibilidade, 7 já foram atingidos, faltam apenas 2. Se na COP em Belém não forem apenas discutidas, mas tomadas decisões radicais para conservarmos o nosso planeta, revertermos a poluição ambiental, as questões relativas ao aquecimento global, realmente as futuras gerações estarão muito comprometidas. E governança, para mim, é transparência, é compliance, é respeito ao interesse tanto dos representados como do interesse público. Eu acho que na área pública, infelizmente, ainda nós estamos muito distantes disso. É verdade. Muito legal, Walter. E não só cumprimentá-lo, mas a gente tem um passado tão gigante, né, de coisas feitas e, como você disse, sempre causas muito evidenciáveis e importantes para o país. E quando a gente fala em ESG para a área privada, né, o quanto esse pano de fundo revela oportunidades das empresas estabelecerem boas práticas sustentáveis. Do lado público, nós temos as ODS, né? A Agenda 2030 da ONU, que estabelece também uma dimensão clara, coletiva transformatória, né? E é o que a gente vê, não tem ninguém hoje com chicote, país por país, dizendo, escuta, você atingiu, em que ponto que você está, quais são as metas, que indicadores. Então fica meio tudo laissez-faire, né? Meio muito solto, e a gente precisa crescer nessa dinâmica e ter realmente resultados positivos. Diego, agora você. Se apresente ao nosso público e conte-nos sua trajetória profissional até chegar à fundação da Incentive, Diego. Prazer te receber aqui, viu, querido? Prazer é tudo meu. Primeiro agradecer o convite, Lívio. Super, muito bom estar aqui com vocês nessa casa que está recebendo a gente. A FIP, que é uma instituição que eu já admiro há bastante tempo também. Então, para mim é um prazer enorme estar podendo representar a Incentive aqui. Ao lado do Walter também, que, bom, a gente já conversou um pouco, acho que tem muitas sinergias aí do que a gente está falando, da trajetória, enfim. Muito legal também saber essa trajetória do futebol, que eu gosto demais, queria ouvir depois outras histórias sobre essa passagem. Mas focando aqui no tema que a gente está abordando, muitas das coisas que você disse sempre foram muito caras para mim, né? Eu sou administrador de formação pela Unesp, depois tive um MBA em marketing pela USP, e nessas idas e vindas no mercado privado, né, trabalhei em multinacional, enfim, outras participações, e aí conheci meu sócio fazendo MBA na USP, e nessa trajetória estava se formando a Incentive, era uma ideia, né, de uma plataforma de captação de recursos para que ajudasse projetos socioambientais a captar recursos de fato, que hoje é uma das principais dificuldades, né, de organizações sociais. E para mim, dentro da minha trajetória profissional, sempre foi um assunto que eu gostei muito. Eu tive um período bem grande em que eu trabalhei em projeto que era pautado na economia solidária, né, onde a gente prestava diversos atendimentos e serviços a organizações sociais. Eu passei mais de 4 anos trabalhando no aterro sanitário de Jabuticabal, onde a gente fazia um trabalho bem interessante, desde digitalização das pessoas que estavam em vulnerabilidade, até estudar toda a cadeia de distribuição, tentar transformar também aquela associação numa cooperativa de reciclagem. Então foram diversos trabalhos que eu desenvolvi até chegar na Incentive, na formação da Incentive, que foi muito interessante porque a gente conseguiu unir, né, a ajuda ao terceiro setor, né, e também toda uma questão de tecnologia do setor privado. Então, quando você também traz essa questão do setor público com o setor privado, é muito importante, porque às vezes, não sei por que existe essa dissociação e que ela não é efetiva, né, porque, de fato, quando você tem essa união, as coisas dão muito mais resultado, porque o setor público é um setor gigante, né? O governo tem uma potência gigantesca, e eu acho que o privado também não consegue se perpetuar sem o público, né? Porque você tem diversos serviços públicos que são inerentes à própria atividade econômica. Então,
foi essa trajetória até a gente chegar, e a ideia da Incentive realmente é fazer o match, fazer essa união entre os projetos e as empresas que, por muito tempo, a gente trabalhou só com incentivos fiscais, né? Então, indo às empresas, ensinando como é que usam incentivos fiscais, mostrando que existem muitas possibilidades, não só a cultura, né, que é a Lei Rouanet, que muita gente conhece, mas a Lei do Esporte, Fundo da Criança e do Adolescente, Fundo do Idoso, PRONAS, que é uma lei voltada para pessoas com deficiência, o Fundo do Idoso, entre outras leis também, que não só são federais, como estaduais e municipais. Então, a Incentive se tornou uma grande plataforma de investimento ao impacto, que não só com leis de incentivo fiscal, mas também com verba filantrópica e com investimentos diretos das empresas, ajudam projetos, né, socioambientais aí no Brasil todo. Muito bom, daqui a pouco você vai falar mais ainda, hein, sobre incentivo. Muito bom. Walter, fale agora um pouquinho para a nossa audiência o que é o Longevidade Expo Mais Fórum, com nova denominação, inclusive, como o evento nasceu, quando será e os atrativos deste ano. Nós estamos às portas do novo evento que acontecerá agora. Exatamente, 27, 28 e 29 de outubro, no Centro de Convenções Center Norte. Em São Paulo. Em São Paulo, aquele próximo do Shopping Center Norte. É um espaço bastante adequado, nós já fizemos outros eventos lá, é a nossa 7ª edição. Eu diria mais de 1.000 palestrantes já participaram desde 2019, quando foi lançado a Longevidade Expo Forum. Estive lá, hein? Eu sei, participando oficialmente, inclusive, através das suas instituições, pessoalmente como palestrante. Você é uma figura obrigatória, já deu uma grande contribuição. E esse ano nós vamos inovar porque nós concentramos agora no conteúdo. As edições anteriores tiveram muito stand com produtos e serviços para a população longeva. Só explicando, longevo é acima de 60 anos do ponto de vista público. Do ponto de vista do mercado de trabalho, eu diria que a partir dos 50 já começa a se estabelecer algo que nós chamamos de idadismo, que é o preconceito contra a pessoa idosa. Isso é muito forte. Tem pesquisas revelando que 94% da população é idadista, inclusive as pessoas idosas têm os preconceitos contra si próprias ou pessoas semelhantes da idade, algo que a gente vai ter que discutir, combater, porque talvez proporcionalmente seja maior do que o racismo, o preconceito de gênero e de homossexualidade. Me parece que é um tema novo que começa a ganhar muito peso, inclusive com muitas publicações. Mas a diferença desse fórum, além desse aspecto do conteúdo, vai ter mais de 20 congressos, seminários, painéis, debates. Nós teremos a primeira conferência internacional Cidade Amigas do Idoso, que é um programa de décadas da Organização Mundial de Saúde. E nessa conferência, a Organização Mundial de Saúde virá entregar o diploma para a cidade de São Paulo. É uma cidade com 11 milhões de habitantes, com 2 milhões acima de 60 anos, com 4 milhões acima de 50 anos. Então, você imagina, isso é em crescimento. População do Brasil, hoje, exatamente nessa madrugada, nós completamos 61 milhões de pessoas acima de 50 anos. Nós temos um longevômetro. A gente vai contando, a cada 21 segundos, Lívia, aparece uma nova pessoa com 60 anos, a cada 21 segundos. Você imagina o impacto disso na economia, na previdência, no sistema de saúde, na arquitetura urbana. A conexão entre as pessoas. Exatamente, né? exatamente. É interessante, você anda na rua, você não vê mais criança no colo, você não vê mais... Abaixou. Você vê pouquíssimas pessoas. Quando tem alguém com uma criança no colo, já é um grande... A população, esse número corresponde a um fato científico da pirâmide etária, acima de 60 anos, já é mais do que 0,14. População da França já atingiu 30% de 60 a mais. E o Brasil é o 6º país que cresce em longevidade. Então, 2050, nós seremos 30%. E, Walter, você comentou dos atrativos desse ano. Como é que as pessoas têm acesso? Inscrição, já tem overbook
praticamente todos os painéis e palestras e conferências, mas nós vamos ainda abrir inscrições, mas você pode acompanhar também virtualmente. O ano passado houve 12 mil pessoas presentes e mais de 2 milhões pelas redes sociais. Nossa, Pode acompanhar pelo YouTube, longevidade.com.br, pode acompanhar todas as palestras, painéis e pode acompanhar os passados também, porque nós temos tudo registrado, cadastrado, offline, para você poder acompanhar debates incríveis sobre, por exemplo, longevidade e sexualidade, longevidade e espiritualidade, turismo, cultura, educação. E longevidade no esporte, que foi um dos temas que eu apresentamos. Exatamente, representando inclusive os clubes de São Paulo. Legal, muito bom. Foi lógico. Que, enfim, a gente está muito ligado nesse mercado de segmento de startup, de novas soluções, né? E eu tenho visto muitas novas, enfim, iniciativas surgindo com foco nesse mercado. Como você bem colocou aqui, é gigante, tem crescido e não vai parar de crescer, né? Cada vez mais a gente chegando com idades mais avançadas e com saúde, etc. Como, por exemplo, com uma startup, uma empresa nova, ou até pessoas que não necessariamente são idosas e queriam estar lá para entender melhor desse mercado, para ter contato, ou, por exemplo, apoiar o evento, para entender, até para testar um produto ou uma ideia, ter um stand lá, como que uma startup ou uma outra empresa consegue ter contato ou participar? Né, muito interessante. Deixa eu dizer, o programa é muito rápido, que é a dinâmica do livro, mas é o seguinte, hoje tem no mundo a chamada economia prateada, que é a economia que constrói produtos e serviços para a população acima de 50 anos. Nós achamos que esse é o nível que deve ser pensado. Né? Mas hoje, na Europa, está sendo falado economia da longevidade, que é muito mais ampla, que significa o impacto no sistema financeiro, no sistema de crédito, de cartões, no sistema de seguros, no sistema de saúde. É uma coisa gigantesca. Se nós pudéssemos comparar hoje as economias mundiais, eu diria que a primeira é americana, a segunda é a chinesa, a terceira é a economia da longevidade. Porque essa população tem mais dinheiro, tem mais condições, ela se aposentou ou é pensionista, mas continua trabalhando, ela está empreendendo, ela está se reeducando com novos skills para poder se reinserir no mercado de trabalho. Então, se quiser participar nesse momento, longevidade.com.br. Mas nós temos lá debates sobre startups, sobre participação das universidades no questionamento desse novo momento. Eu diria, Lívio, só para complementar, há duas revoluções no mundo. Uma revolução extremamente perigosa e de calamidade, que é a revolução do clima, que deve ser abordado pelos estadistas do mundo, e a revolução da longevidade. Essas duas têm que ser interpretadas, analisadas e atuadas, porque elas mudarão a sociedade nos próximos anos. E mesmo porque elas estão presentes em todos os países. Né? Então, não é um foco numa aqui ou ali, não. Estão em todos os países, portanto, virá um processo coletivo de debate. Né? É isso. Muito legal. Diego, conte para a nossa audiência o que faz exatamente a Incentive. Você já deu um spoiler agora, se quiser se aprofundar, aproveita. Não, perfeito. Então, como eu disse depois nós vamos para os projetos, mas agora concentra na Incentive. Vamos lá. Então, como eu disse, a Incentive é uma plataforma de investimento em impacto, então a gente conecta duas pontas, né? As empresas, de um lado, que têm potencial para investir, seja ela com investimento direto, com verba direta, né? De marketing, de responsabilidade social, de sustentabilidade, seja ela de incentivos fiscais. Né? Então, parte dos impostos podem ser direcionados para projetos socioambientais. E, do outro lado, nós temos projetos, organizações sociais, que se inscrevem em diferentes leis, como o Fórum, por exemplo, do Walter, poderia se colocar como um projeto para receber esses recursos fiscais, como outros. Hospitais, creches, escolas, clubes de futebol, clubes esportivos, enfim, tem uma gama enorme de organizações que podem ter projetos e que podem receber recursos incentivados. A Incentive é uma plataforma tecnológica que recebe essas duas pontas e conecta essas duas pontas, fazendo um serviço não só de divulgação, como de transparência, de educação, de letramento sobre esses recursos fiscais. Né? Só para dar um dado,
Hoje nós temos as leis federais, né, que elas precisam, você precisa ter uma empresa no lucro real, etc. A gente tem mais de 247 mil empresas no lucro real no Brasil, sendo que só 40 mil empresas já utilizaram algum incentivo fiscal, e tem diversos outros que nós não trabalhamos. Mas e dessas 40 mil, só 7 mil empresas utilizaram a Lei Rouanet, por exemplo, que é a lei mais utilizada de todas, né? É a lei mais conhecida. Então, você tem ainda um horizonte muito grande, né, de projetos que podem ser incentivados. Hoje a gente tem, na Lei Rouanet mesmo, aproximadamente 24 mil projetos inscritos, né? 18 mil não receberam o recurso, né? Então, quer dizer, não tiveram aporte, de fato, para que eles consigam desenvolver aquelas atividades e uma série de atividades que estão no projeto, né? De fato, a gente está falando de vários projetos, seja um projeto audiovisual, de um filme, seja ele de um festival, enfim, dezenas de projetos. Então, a gente surgiu nessa lacuna de mercado, né, que tem muito potencial. A gente estima que tenha cerca de 30 bi de potencial na mesa. Isso só falando de pessoas jurídicas, sendo que as pessoas físicas também têm um potencial que é muito pouco utilizado no Brasil ainda hoje. E cerca de 6 a 8 bi são utilizados por as pessoas jurídicas. Na pessoa física, né, todo mundo que faz a declaração do imposto de renda, né, completo, pode destinar um percentual desse imposto também para projetos sociais. Na casa de 9 bi estima-se um potencial e o ano passado, que foi o mais utilizado, a gente utilizou praticamente 330 milhões. Nossa. Então tem um gap gigantesco de projetos fantásticos, né, que eu vou falar um pouco mais para frente de alguns, que podem receber esse recurso. Então a gente surgiu nesse gap para unir as duas pontas e fomentar mais ainda esses projetos a saírem do papel. Muito legal, Diego. Parabéns. Eu acho que o mercado precisava tem que ter essa possibilidade dos encontros, né, das conexões. E a plataforma é uma bela facilitadora desse ajuste. Walter, a presença da geração prateada já é uma realidade no Brasil. Você tem algum estudo mais aprofundado sobre o tema que possa dar, além do que você já pré-comentou, algum dado mais relevante da própria economia prateada que você comentou? Como é que está o Brasil nessa história toda? E você já está há alguns anos, né? Olívio, para variar, atrasados, né? Ou seja, o mundo vem discutindo esse tema há pelo menos uns 15 anos. Há vários fóruns internacionais, há muitos empresários que se reúnem para discutir o tema. Semana passada recebemos uma delegação muito importante do BID, que quer procurar na América Latina um parceiro para desenvolver as políticas do banco aqui, aplicação de recursos para pensar esse tema. O ano retrasado eu fui chamado do BNDES para fazer uma palestra no auditório do BNDES sobre o chamado pós-carreira, que tem quadros incríveis do BNDES que vão aposentar e vão fazer o quê? Eles têm uma capacidade intelectual e cognitiva, eu diria, muito superior a 20 anos atrás que eles tinham quando entraram no banco, né? Ou 30 anos, mas eles vão aposentar. Imagina, o mercado vai rapidamente captá-los, porque eles são quadros importantíssimos. Então, muita gente vem pensando como que a gente pode interpretar essa extensão da vida, né? Os nossos avós, quando chegavam aos 50, 60 anos, estavam parando. Hoje não. Sim. Eu tenho 71, você tem 73, pouquinho mais. Não dá para você imaginar parando. Ao contrário, a gente está num ritmo de vida, uma capacidade produtiva, uma capacidade de diálogo, inclusive, com as novas gerações, que nós chamamos de intergeracionalidade, mas você tem que planejar. Ou seja, o Brasil não tem essa história de planejamento. E você é um administrador, você sabe o que é isso. Planejar significa, muitos anos atrás, você ter os elementos de como vai se comportar a sociedade humana para intervir na família, no sistema privado, no sistema público. Você veja bem a questão da Previdência. Previdência é um problema fiscal incrível. Como é que vai ficar essa população que se aposenta e vai viver mais 30 anos, mais 40 anos, vai ganhar aposentadoria só sentada?
Você sabe que a palavra aposentadoria vem de aposento. Sim. Aposento significa guardar uma edícula no fundo da sua casa, deixar o velhinho lá para ele morrer. Imagina, aos 60 anos, ele quer voltar ao mercado e tal. Então, tem havido mudanças. Por exemplo, 16% praticamente da população brasileira é acima de 60 anos. Só 6% dessa população está no mercado de trabalho. Então, como o Diego falou, muitas empresas estão sendo criadas para exatamente fazer essa conexão entre aposentados acima de 60, 70, 75 anos que querem voltar ao mercado e as empresas que estão numa linha de responsabilidade social, porque o S hoje deve incluir a reinclusão fulcral, né? do longevo, do idoso, tá certo? Não por solidariedade, não por simpatia, não por reconhecimento da sua história, porque ele passa a ser fundamental. Não, e Walter, várias empresas já adotaram isso como estratégia e para prover na cultura organizacional estas pessoas para dentro da organização, justamente para ter um pouco de estabilidade geracional. Não, e um dado importante, Lívio, até um tempo atrás, a gente falava do idoso nas atividades ligadas à previdência e à saúde, como carga, como um peso. Hoje em dia, não. O Haddad, espontaneamente, o ministro Haddad da Economia, espontaneamente, semana passada, falou que o novo mercado de trabalho vai ter que repensar o papel do longevo. Sim. De que maneira, você que é um especialista também em questões trabalhistas, com jornadas flexíveis. Você não pode imaginar alguém de 70 anos, 8 horas, todo dia, batendo ponto. Não, ele pode trabalhar 4 horas, pode trabalhar 12 horas por semana, porque a carga de conhecimento... Inteligência artificial, Lívio... Ele sabe os atalhos, né? Ele sabe. Não, e a inteligência artificial depende de repertório. O longevo tem muito mais repertório do que o jovem. Ele vai poder acessar a IA com muito mais qualidade do que a população jovem. Mas eu acho que estão desconhecendo muitas vezes é que a gente está muito baseado no ferramental hoje. Porque a quem conhece, quem consegue fazer de fato uma inteligência artificial funcionar, ou uma plataforma funcionar, quando o estratégico vem muito mais, né? Eu tive a oportunidade de ver um case da empresa que eu estava, uma multinacional que eu estava antes de entrar na Incentive, e que ela é da área da saúde, e ela é uma empresa chinesa, só que ela colocou uma participação aqui no Brasil. E na área da saúde, muitas vezes você entrar em hospitais como Einstein, como o próprio HC, etc., é muito complicado, né? Enfim, 60% da saúde brasileira ainda é pública, né? Versus 40% mais ou menos da privada. E você tem um acesso muito complicado. Você tem médicos antigos, seu doutor, você pode falar muito bem como isso funciona. E a estratégia deles foi o seguinte: em vez de a gente contratar pessoas novas, enfim, que tá saindo da faculdade, eles contrataram todas as pessoas antigas de mercado que grandes multinacionais tinham mandado embora, né, tinham desligado, e eles fizeram uma virada de chave muito rápida. Porque o que essas pessoas têm? Acesso. Sim. Elas têm networking bom. Então, não adianta você só ter a energia da juventude, o ferramental. Você precisa ter, de fato, alguém que consegue acessar as pessoas, e em muitos mercados, essa credibilidade, ela vale muito mais, né, do que a energia, sem do dúvida, que a disposição. sem dúvida. Né? Então, eu vi esse case, eu vivi esse case, e eu vi como que é interessante a rapidez com que essa empresa cresceu. Bacana. A gente está mudando de um passivo, que era o idoso, para um ativo necessário. Ou seja, até porque a juventude está cada vez menor. Tem gente nascendo menos. Nós vamos, a partir de 2040, decrescer a população brasileira. No mundo já está decrescendo. E é por falta de jovens e crianças. Mas o idoso vai crescer cada vez mais. Muito bom. Diego, eu sei que a Incentive tem apoiado muitos projetos. Apresente para a nossa audiência alguns exemplos de projetos apoiados pela Incentive e que se destacam na questão de sustentabilidade. Se puder dar um voo rasante aí para gente. Sim, acho que a gente tem vários projetos, né? Só questão de dado, nós vamos completar aí, já estamos vários anos no mercado, né? Completar quase 10 anos já de trabalho nessa área. Para vocês terem dado de dados, assim, de volume de recursos, a gente aportou já em projetos
através das empresas, claro, né? Fizemos essa intermediação de $500 milhão de reais, né? 500 milhões e alguma coisa, em mais de 1.200 projetos. Se tudo der certo esse final de ano, porque as empresas estão concentradas, né? Elas fazem a apuração tributária anual, na sua grande maioria no Brasil, então a gente tem uma concentração de aporte muito grande no final do ano, então eu espero que a gente chegue aí pelo menos em 1.500 projetos esse ano, se tudo der certo, né? Então é uma marca muito expressiva, e a gente tem diversos tipos de projeto. Então, passando um pouco aqui, primeiro pelo tema complementar que a gente está trazendo a longevidade, a gente tem diversos projetos no fundo da pessoa idosa. Um projeto que eu gosto bastante, ele chama Conexão Mais, que ele traz toda a questão de digitalização e ensino, né, de informática, de computação e agora de AI para esse público, né? Então a gente apoia esse projeto, né? Já captamos para esse projeto algumas vezes. É um projeto muito interessante, né? Tem outro projeto que eu gosto muito nessa área, que é uma cidade que eu vivi bastante tempo, que é Ribeirão Preto. Tem a Casa do Vovô, que é um projeto bem conhecido em Ribeirão Preto, que também dá apoio, é uma casa de apoio e faz toda a trajetória, e você não necessariamente você fica lá todo o tempo, mas você pode transitar, né, pela casa, e ele faz várias atividades, porque muitas pessoas idosas, elas acabam perdendo entes, né, próximos, e não tem cuidado, e não tem às vezes pessoas com quem conversar, não tem atividades. Então você tem desde um projeto que está focado mais em emprego e renda, como é a Conexão Mais e outros projetos também, como um projeto também de qualidade de vida, né? De projeto retorno, social, né? Projeto social de fato que está intrínseco, né? Ligado à sustentabilidade. Mas temos diversos projetos tocando num ponto que você colocou, que é a COP30. A gente tem um portfólio só de projetos da COP30, tem diversos projetos muito interessantes, mas tem um projeto recente que a gente tem trabalhado bastante, que chama MUCA, que é o Museu de Ciências Amazônicas. Ele fica em Belterra, próximo a Santarém, e ele é um museu que é muito interessante, porque é uma terra indígena muito importante, muito fértil, que chama Terra Preta, e essa terra foi comprada pelo Ford, e era o Ford Land. Não sei se vocês já viram. Famosa história. Então tem a Ford Land, tem as casas até hoje. Então o que o projeto fez? Ele foi muito interessante, porque eles conseguiram conservar a área, virou uma área de biodiversidade, então ela não pode ser desmatada, ela não pode tirar de lá. E para aumentar a governança, que é entre o G do ESG, eles montaram um museu. E o museu, ele tem diversos mecanismos jurídicos que conservam aquela área, e ele pode captar uma verba bem relevante, com um plano anual, né, na Lei de Cultura, e ele consegue, através disso, criar vários cursos, desde de digitalização também para as pessoas ali, né, para povos originários que estão naquela terra, assim como trazer pessoas de todo o Brasil e também do mundo. Vão ter várias delegações, inclusive a delegação francesa, né, na COP vai passar por lá, e aí você consegue, né, fazer diversas áreas e ajudar a região. Turismo sustentável, trabalhar várias conservações da cultura e da educação local e também fazer a manutenção daquela área como uma área de biodiversidade e biossegurança alimentar. Então, acho que você vê que são várias temáticas em diversas leis que vão acoplando, né? A queria complementar, Diego, você tocou numa questão central que a gente ainda falou pouco. Esses dias eu tive com a nossa amiga Cláudia Costin. Sim. As figuras mais extraordinárias do ponto de vista da educação, do pensamento, consultor internacional. E a gente falava muito sobre long life learning, que é exatamente isso. Nas grandes questões desse tema que eu tenho tratado da longevidade, é você estimular as pessoas a se educarem permanentemente para o resto da vida. Por exemplo, a USP de São Paulo, você da USP, tem hoje 10 mil vagas oferecidas para pessoas acima de 60 anos, para qualquer curso que tiver na USP. E você vai lá, imagina, alguém com 70, 80 anos fazendo um curso de filosofia, sociologia, ciências sociais. Imagina, você quer aprender a vida inteira. Eu hoje, para me estimular, Lívia, eu estou estudando filosofia. Eu recomecei, depois de muito tempo, inglês e espanhol. Isso mexe com a minha cabeça, evita Alzheimer, demência senil. Você tem menos possibilidade de ter tristeza, depressão, ou seja,
aprender a vida inteira. Eu imagino você, com 90 anos, você deve estar buscando alguma coisa para fazer e aprendendo sempre. É verdade, muito legal. É o nosso criativo. E, Walter, dentro dessa linha aí, voltando um pouquinho também para a experiência da Expo e do Fórum Longevidade, conte-nos algumas experiências bacanas, né, que ocorreram nos eventos anteriores, que chamaram muito a atenção, algum fato marcante que você se lembra que possa aí apresentar para o nosso público. Não, realmente, desde 2019, muita coisa aconteceu. E é muito interessante, Li, você que lá esteve, é um ambiente muito agradável, um ambiente, além dos Tem uma debates, energia totalmente incrível, né? Tem uma participação do Sebrae, exatamente para discutir empreendedorismo longevo, que é uma coisa que está crescendo. Hoje tem mais de 300 pessoas na cidade de São Paulo, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, batendo de casa em casa para perguntar se tem alguma pessoa empreendendo, orienta do ponto de vista tributário, fiscal, jurídico, traz para formalidade e faz com que essa pessoa possa dar um salto. O Sebrae tem uma participação sempre muito importante. Sesc, meu Deus, shows, debates, dança, música. Todos os anos a gente tem shows no final, com a participação da Secretaria de Cultura de São Paulo. O ano passado nós tivemos um baile. Quando eu fui secretário de Esporte de São Paulo, eu criei um programa chamado Vem Dançar. Você deve ter acompanhado. Olha. Até hoje existe. Há 24 anos ainda existe esse programa e nós fizemos um baile com uma empresa de música lá de Ribeirão Preto, chamado Rod Hanna, que é muito famosa. Foi um espetáculo. Muita festa de 15 anos. Exatamente. Um espetáculo, muita gente dançando. Nós tivemos Luiz Airão, nós tivemos Sandra de Sá, e esse ano nós vamos trazer um cover absolutamente genial do Elton John. Nós vamos fazer um show de Elton John alto estilo para finalizar os eventos do Fórum São Paulo da Longevidade. Então, vou spoiler aqui. É muito legal. A gente debate muito sobre a questão do turismo, tecnologia. É impressionante como essa população está letrada digitalmente. Mais de 94% hoje acessa o WhatsApp, o Instagram e, você não pasme, TikTok. O longevo adora o TikTok. Walter, fala novamente, que dias que serão? 27, 28, 29 de outubro, a partir das 10 horas da manhã, Centro de Convenções Center Norte. Pega o metrô, no metrô vai haver uma van que leva diretamente para o local. Muito bom. Diego, mais um pouco, fala um pouco dos projetos, né, que a Incentive participa e que merecem relevância, que eu tenho certeza que você tem mais alguns exemplos para nos dar. Legal, boa, vamos lá. Bom, já vou sair daqui com uma tarefa de colocar o fórum em lei de incentivos. Eu não tenho a menor dúvida. Vamos trocar aqui nossos contratos, que eu quero o ano que vem com lei de incentivo. Boa. Espero. Bom, você falou que tá overbook, mas espero que você conseguir uma vaga lá. Queria ir pelo menos um dia para. Estou me convidando aqui. Você é nosso convidado. Vou abrir uma inscrição para você, além do overbook, para você ver como funciona. Muito bem, vai ser um prazer. Queria citar, porque não só captar, né? Nós temos outros produtos e serviços um pouco mais técnicos, mas nós ajudamos também os projetos a elaborar e a escrever projeto em lei para ser aprovado, né? Então a gente tem esse serviço de elaboração, que é um serviço muito importante. E a gente presta esse serviço para as grandes empresas, que às vezes elas estão fazendo, por exemplo, um processo de aceleração com projetos sociais, já aconteceu bastante isso, empresas nos procurarem para acelerar vários projetos sociais, então é uma iniciativa muito legal que as empresas podem fazer também. E a gente fez um trabalho muito legal com a B3, que foi o MuB3, o Museu da Bolsa de Valores. Fomos nós que fizemos, nós elaboramos esse projeto. Por muito tempo, antes da organização social da B3 ter a maturidade suficiente para encampar esse projeto, ficou sobre nossa proponência, e depois a gente passou para o MuB3, que é a organização social da B3, que toma conta desse museu. Então é um museu que está no centro de São Paulo hoje, que ele tenta popularizar de fato o mercado de capitais, né, que é muito importante, né, a gente tem uma população brasileira hoje muito pequena, que de fato
né, faz um investimento produtivo que é interessante. Então Permite só, 60% dos investimentos em bolsa de valores, em ações, é a população 50 a mais. Que faz todo sentido, pela questão da poupança, a questão do momento de vida, né? Então, a gente já tem várias dificuldades no Brasil, que, enfim, vocês sabem melhor que eu. Então, tem essa dificuldade mesmo do mercado de capitais, da educação financeira também, que é outro ponto muito complicado aqui no Brasil. E esse desculpe interromper. Não? Esse ano, 4 bancos nos procuraram espontaneamente, exatamente para incentivar o debate sobre educação financeira. Perfeito, e faz todo sentido, né? Porque é um cliente ali deles, né? Exatamente. Então, eu vejo que as instituições financeiras elas estão procurando projetos nas duas vertentes, né? Projetos para converter essa população que tem a poupança e na base da pirâmide para educar, para que já cresça com uma ideia de entender o que é você aplicar na bolsa, que não é um bicho de 7 cabeças de fato, mas que tem que ser feito da forma correta. Né? Então, acho que esse foi um trabalho bem emblemático que a gente fez, um projeto grande, né? E que está hoje aí, que é um legado e que tá hoje no centro de São Paulo. Muito legal o prédio, todo um estudo de acervo, museólogo que a gente colocou lá para fazer todo o levantamento. Então tem toda a história da Bolsa do Mercado de Capitais brasileiro. Assim, convido a todos que não conheçam para ir no centro de São Paulo e visitar o museu, ficou muito legal. É um projeto que a Incentive fez e idealizou desde o início. Muito legal, parabéns, Diego. Walter, você já deu algumas tacadas, mas pode agora se aprofundar. Como você vê o impacto geracional no mundo dos negócios, oportunidades para a população 50 a mais ou 60 a mais e o aproveitamento do seu conhecimento acumulado há anos? Só abrindo parênteses, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores e vendo a dificuldade das empresas em contratar mão de obra, né? Se de um lado o jovem está descompensado, não quer ter um nível de disciplina maior, não quer, deixa de lado várias oportunidades, a população prateada já não, né? Ela está buscando muito mais essas oportunidades. Como é que você, que está discutindo tanto e amplamente essa temática, vê agora voltado para o mercado no mundo dos negócios? Lívio, vamos ver a realidade econômica da população brasileira. Sim. 25% das famílias brasileiras só têm o recurso do longevo, leia-se aposentado ou pensionista, para viver. Sem esse recurso, a população não viveria. 25%. Única fonte é a aposentadoria ou pensão de alguém mais idoso. 50% das famílias brasileiras precisam, para compor o orçamento doméstico, desse recurso que vem da população aposentada. Muito bem, você fala, bom, então é fantástico. Não, é absolutamente fantástico. Ou seja, a população não viveria em condições minimamente razoáveis se não fosse esse recurso. A gente frequentemente vê uma quantidade gigantesca de cidades brasileiras cuja atividade econômica acontece a partir do pagamento da aposentadoria. É lá que tem a compra, a venda, a circulação de mercadorias e de produtos. E um dado incrível, Lívia, é o seguinte: essa população ela já voltou para o mercado, porque aquilo que ela ganha de aposentadoria e pensão não é suficiente. Então, está voltando como? Em geral, como empreendedor informal. Muita gente, 60, 70, vendendo seus produtos, fazendo alguma coisa dentro da sua casa, a costura, fazendo algo manual, de o doce, de bolo, bolo da avó, se virando. Por isso que a gente está fazendo um estímulo ao Sebrae, mas também a essa estrutura da Prefeitura de São Paulo, que começa a orientar essa população a se qualificar para ter a atividade que escolher para poder trabalhar. Então, é um dado importante o que nós falamos do letramento digital. Hoje, sem a internet, sem o apoio das redes sociais, é muito mais difícil você acessar os interesses do mercado. Mas um dado incrível que a gente tem discutido é como que a gente vai convencer as empresas a incorporar longevos na sua estrutura, para construir a intergeracionalidade, mas também para trazer conhecimento,
informação, experiência, resultados do passado, aquilo que foi feito que não precisa ser repetido. Então, eu diria que está acontecendo uma verdadeira revolução no mercado de trabalho, de uma população que está ainda saudável, Sim. que tem disposição, que tem capacidade e que precisa para a sustentação de si e dos seus familiares. Eu acho que é uma verdadeira revolução que vai impactar a área financeira, a área da Bolsa de Valores, Sim. a área de seguros, a área de crédito, mas a indústria, o comércio e o serviço que tem que se preparar e se planejar para reincorporar essa população. Perfeito. Ainda mais o comércio, né? Que põe as coisas boas do idoso lá embaixo da prateleira. Não, e imagina... E não tem essa Lívio, dimensão, né, da dificuldade. É Não, incrível isso, né? Não, e Lívio, você imagina, eu se for comprar um terno, eu gostaria de ser atendido por alguém próximo da minha idade. Lógico. Eu não quero ser atendido por um jovem. Eu ficaria mais confortável com dúvida. alguém que compreendesse melhor as minhas características. Então, é um estímulo que eu quero fazer aqui do verdade. seu programa para que a grande estrutura do comércio do Brasil incorpore pessoas para trabalhar nos seus estabelecimentos com essa população verdade. que tem mais sensibilidade e mais experiência. Muito bom. Manifesto apoiado. Manifesto. Diego, você percebe nos últimos anos um aumento de projetos e interesse das empresas em apoiá-los? Você, agora que você tem um tempo na Incentive, Sim. como é que é esse Sim, movimento? Não, de fato isso é notório, né? A quantidade de projetos aumentou demais. Isso é bom por um lado, aumenta a dificuldade também, né? E muitos projetos, como a gente falou, eles nascem, mas não saem do papel, um termo que a gente usa bastante. Muito porque existe um dinheiro ainda que não é utilizado, um potencial, né, que não é utilizado pelas empresas, um grande potencial, como eu coloquei no início, e também por um desconhecimento das organizações para captar esse recurso, né? Então, assim, eu trago alguns dados da Lei Rouanet, porque é a lei mais antiga, mais longeva e também é a mais conhecida, né? Então, por exemplo, você teve um aumento de 23 para 24, que são os dados consolidados, agora 25 a gente vai consolidar, né? De que tinham 3.900 empresas até 23 usando, e ela chegou até 7.000 empresas em 24. A gente vinha de um orçamento que nunca bateu o teto da lei orçamentária de 2,3 bi. Em 23 foram 3 bi, né, de renúncia fiscal na Lei Rouanet, que já foi um aumento de 40%. Então, vale aqui o reconhecimento para a gestão da Margarete Menezes, que vem fazendo um trabalho, da ministra, vem fazendo um trabalho muito bom, principalmente descentralizando o recurso do eixo do Sudeste, né, e levando missões da Lei Rouanet, que deveria também ser feito nas outras leis para o Nordeste, para o Norte. Então, eles têm feito isso de forma muito factível e muito conclusiva, vendo que antigamente a gente tinha 85%, 90% do recurso de incentivos fiscais indo para o eixo Rio-São Paulo, e agora a gente está em 71%, mais ou menos. Então, está sendo um trabalho bem feito. Eu acho que esse ano ainda vai refletir mais ainda. Eu tive no fórum agora de Direito à Cultura, que aconteceu no CCSP, e tem dados que pode chegar até uma renúncia fiscal de 3,6 bi esse ano. Eles já estão negociando com a Haddad, porque eles poderiam chegar até 3,3, mas esse buffer é muito importante, esses mais 300 milhões é muito importante, porque tira muitos projetos do papel. E só inteirando aqui, que muito se fala da Lei Rouanet, mas assim, são poucos casos isolados que a gente vê uma questão, né, mais preocupante, que sempre é tratada, né, porque o MINC fica muito atrás e é muito diligente com essas questões, que em questão de PIB, né, a indústria que vem trocando esse nome para a indústria criativa, né, da nova economia, etc. Economia criativa, que já passou até a indústria automobilística em PIB, né? Então a representatividade é muito grande dessa indústria, né? Então hoje um estudo da FGV fala-se que R$1 gasto traz mais de R$9, né? Então 9 vezes aquele aporte. Então às vezes é um montante que a gente vê discussões que elas são politizadas, né, de forma errônea,
e que não são estudadas usando ciência, metodologia, de fato, e que a gente vê que é um desperdício, né, essa conversa, porque de fato está trazendo uma economia, girando a economia, trazendo um PIB muito relevante para a sociedade brasileira. Então, só reiterando aqui, porque a gente vê muita fake news da Lei Rouanet e acaba Sim. que ela vai para outras leis. Então, eu vejo sim um aumento relevante de empresas, né? Porque a gente vê que a nossa carteira de empresas aumentou muito e muitos outros patrocinadores, como eu dei esse dado, e lógico que aumentando na Rouanet vai para as outras leis, né? Porque você não aporta na Lei Rouanet ou no esporte, é mais, né? Só que cada uma tem o seu teto, né? 4% para a Rouanet, 2% para o esporte, Sim. e os outros percentuais, enfim. Então, realmente, a gente vê um crescimento muito bom, né? A gente espera que continue Muito assim. legal. E, Diego, ano passado nós já tivemos, esse ano nós vamos ter de novo um painel específico sobre longevidade e criatividade, mostrando que o longevo, além de tudo, pode ser muito criativo. Boa. Com certeza. Muito legal, muito bom. Então, a gente vai batendo um papo, olhando aqui, outro conversando, e a gente já está no fim do nosso episódio. Agora eu vou dar 1 minuto final para cada um dê o seu recado. Por favor, Walter Feldman. Bom, primeiro te cumprimentar. Foi muito agradável, muito rápido. Aprendi muito com o Diego. Ele já está convidado a nos ajudar a buscar a lei de incentivo para o fórum e pensar a questão da política de idosos. Eu acho que a lei de incentivo dos idosos ainda é muito pouco usada proporcionalmente às outras, mas é um tema cada vez mais relevante. Nós vamos ter que jogar pesado nisso. Conte comigo, espero contar com você com essa parceria e dizer que estamos à disposição, Lívio. Sempre que você quiser cumprimentar pelo teu programa, incrível a representação institucional que você tem, e lembrar que, como diz o Arnaldo Antunes, longevidade e envelhecer é moderno. Muito bom. Dê agora, nesse recado final, um site ou longevidade.com.br. Lá você tem todas as informações desde 2019 e as atualizadas para o fórum que nós vamos realizar semana que vem, a partir de segunda-feira. Muito bom, Walter, obrigado. Diego Bartolo, seu recado final. Bom, eu queria agradecer demais aqui, estar junto nessa mesa com o Walter. Foi muito bom, um papo muito gostoso, foi muito rápido e muito legal, muitos aprendizados. Queria deixar o convite, né, primeiro para todas as empresas que querem fazer ou profissionais da área de sustentabilidade, responsabilidade social, marketing, que estão nos ouvindo, nos vendo, que se você não sabe se sua empresa usa ou que se você já tem um uso, mas ainda quer melhorar, que a Incentive está de portas abertas, né, para ajudar a tirar mais projetos do papel. Então você está fazendo um bem não só para sua empresa, mas para toda a sociedade e para projetos sociais também que tenham interesse, que já tenham projetos escritos em lei, que podem captar, ou que não tenham e querem saber mais, que entrem em contato com a gente através do nosso site, que é incentive.me. A gente tem um blog lá com muito conteúdo bom. A gente acabou de lançar um programa de capacitação em que a gente ensina projetos sociais a escrever e elaborar projetos, né? Então, são aulas virtuais muito legais que dão toda a capacitação. Então, convidar esses projetos a se inscreverem na plataforma é totalmente gratuito, né? A gente só realmente recebe no sucesso da captação, então pode se inscrever sem nenhum custo e aí você entra em um canal que tem acesso a diversas empresas e aumenta muito sua chance de captar e tirar o seu projeto do papel. Então é isso, só agradecer e o convite, ficou lisonjeado aqui de poder participar dessa mesa e estamos aí à disposição para outras discussões que vierem. Muito obrigado. Muito obrigado, Diego. Vamos aos nossos agradecimentos. Quero agradecer a diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, o professor Carlos Luque, a diretoria do Sindiprestem, na pessoa do seu presidente, o Vander Morales, a todos os nossos apoiadores, a diretoria do IRIS, do Sebrace, da ANEFAC, do Senan, aos nossos técnicos, o Beto e o Gustavo, a nossa equipe de apoio, a Ali Monteiro e a Michele Belfiore, e ao time da Level Group, que também nos apoia. Não esqueçam de nos acompanhar no canal do Spotify e do YouTube da FIP e nos canais do IRIS, da Sebrace, da ANEFAC, da Level, da Associação Paulista Viva, do Sindiprestem, do Senan e também nas redes sociais de todas estas instituições. Agradeço muito os nossos convidados, vocês foram perfeitos, foi muito gostoso esse bate-papo
e também a você que acompanhou este Diálogos ESG FIP. Até o próximo episódio.